Estamos de volta com o nosso programa Movimento Contrário. E o tema de hoje é o valor da caridade segundo a vida de São Francisco. Está conosco o Frei Clarencio, né, falando da sua experiência franciscana, falando desse imenso valor da caridade segundo São Francisco, né, Frei? Que é abraçar o pobre, abraçar o excluído, que é o que todo dependente químico necessita hoje em dia. O senhor nos falou da fazenda do Frei Hans, que é o seu companheiro também de caminhada. O senhor tem algum outro conhecimento de algum outro frei que também faz um trabalho assim como a Fazenda da Esperança? Sim, trabalhar com os chamados, chamemos marginalizados. Sim. Porque eles são marginalizados. Os aidéticos, os dependentes químicos, os alcoólatras, são todos eles marginalizados. Nós temos praticamente em todas as províncias do mundo esse trabalho. É um trabalho com os pequeninos mesmo. Quando fui trabalhar na Cúria Geral, fui aprender o italiano em Milão, no convento de Sant'Angelo, e o convento de Sant'Angelo tem 3 andares dedicados exclusivamente para almoço e banho desse pessoal marginalizado, que são também os pobres de rua, que são também os que passam e de repente se encontram sem nenhum dinheiro e assim por diante. Eles naquela ocasião distribuíam em 3 momentos, cada vez 300 refeições. Então dava por dia 900 refeições, todo dia. Quem é que paga isso? O povo bom, que tem vontade de ajudar esse tipo. Mas também na Itália existe uma grande obra com os dependentes químicos. Eu conheci pessoalmente o Frei Elídio, ele até se assina Elídio delle Vacche, Elídio das vacas, porque antes dele ser frade, ele foi vaqueiro, cuidava de estrebarias, de vacas, essas coisas todas. E foi neste momento em que ele sentiu necessidade de dedicar não a vacas, mas a criaturas humanas. Ele entra na ordem, se prepara, se ordena e se dedica somente para isso. Eu não sei quantas casas que ele tem hoje. Ele é brasileiro? Filho? Não, ele é italiano. Italiano. Ele deve ter começado isso nos anos 70. Quando eu estava lá, há 7 anos atrás, ele tinha mais de 60 casas imensas, enormes. Sério? Porque o pessoal começava a doar a ele, como doam ao Frei Hans fazendas, doar a ele castelos em ilhas, ou então grandes conventos abandonados, tanto masculinos quanto femininos, e ele ocupava isso com seus técnicos, seus médicos, seus psicólogos, seus terapeutas, para os drogados e dependentes. Isso faz lembrar o chamado de São Francisco. O senhor falou que o primeiro marco foi o abraço ao leproso, e o segundo quando o Cristo crucificado disse para São Francisco para restaurar a igreja dele. Então faz lembrar um pouco, né? Ele é entregue castelos e lugares para ele restaurar, e esse chamado de restaurar vidas também. Né? Tem um escultor brasileiro, que eu não me lembro agora, ele morava em São Paulo, e eu encontrei, eu mais um outro frei, o encontramos numa feira de estatuária popular, uma feira assim. Ficamos encantados com uma imagem que ele tinha feito do Cristo abraçando um leproso. E a gente não sabia o que ele queria dizer. Nós perguntamos, escuta, o que você pensou ao fazer essa imagem? Ele disse assim, não, eu pensei em São Francisco abraçando o Cristo. Quer dizer, ele já viu no São Francisco o leproso, entende? E o Cristo. Então, nós encomendamos uma série dessas imagens dele, com diferentes estilos, e as espalhamos pelo mundo todo, em que você não sabe se é o Cristo que abraça o São Francisco leproso, se é o leproso que abraça São Francisco, ou se é o São Francisco que abraça o Cristo crucificado. Porque dentro desse trabalho com os marginalizados, aidéticos, ou dependentes químicos, ou dependentes de álcool, há muito da face do Cristo na cruz. E tem uma outra experiência nossa, que não é bem só nossa. Eu fui agora à ordenação
de um confrade meu chamado Frei Paulo Borges. Ele está em Colatina no momento, mas ele já trabalhou lá no Oriente, num hospital em que trabalham cristãos católicos, no caso nós franciscanos, luteranos e budistas. As três juntas, nós cuidamos de uma casa, de um hospital em fase terminal de aidéticos. Então, ele foi para lá antes de ser ordenado, porque queria fazer uma experiência com esse tipo de pessoas. E é na Tailândia isto. Nós temos este convento, que vamos chamar um convento verdadeiramente ecumênico. É a luz da face do Cristo transpassando todas as doutrinas, né, indo além, né, das diferenças religiosas. Porque o Cristo é maior do que todas as religiões. Agora, ele voltou para terminar a teologia, fez um ano de experiência aqui em Colatina como diácono, e agora Dom Décio ordenou no dia 12 de agosto, e ele soprou que vai voltar para a Tailândia, para esta comunidade de fase terminal, onde o médico diz não tem mais recuperação. Então ele foi lá, foi fazer uma experiência desse abraço ao pobre, ao excluído, ao doente, foi tocado e esse chamado já está selado dentro dele e ele quer voltar. Quer voltar para lá. Quer voltar. Quando Deus chama a gente, uma vez tocado por Deus, selado por Deus, não tem mais volta, né, Frei? Frei, é muito importante o que o senhor está nos trazendo e você que está nos assistindo, que o Frei está falando para a gente desses Francisco de Assis, homem humano que se integra na dor do pobre e ao mesmo tempo se integra nesse Cristo crucificado, nesse Deus. Mas só que o que foi apresentado para a gente foi muito desse Francisco ideal, né? Que a gente vê em filme, imagem, o Francisco dos pássaros, da água, da natureza. Como é que é isso, Frei, para o senhor? O senhor poderia nos esclarecer esse Francisco ideal, esse Francisco real que o senhor está nos falando? Olha, o povo às vezes exagera ou pro lado do açúcar ou pro lado do azeite forte. Por exemplo, o São Francisco conhecido no Brasil, pelo povo do Brasil, é o São Francisco das Chagas. Não é o São Francisco dos passarinhos e tudo isso. Esse São Francisco dos passarinhos que se encontra às vezes nas igrejas mais novas ou às vezes nessa estatuária muito afrescalhada que você compra em Aparecida, por exemplo. Eu detesto aquelas lojas de imagens por causa disso. No Brasil entrou São Francisco das Chagas, aquele São Francisco que no Monte Alverne pediu a Jesus de sofrer tanto quanto ele, Jesus, havia sofrido na cruz. E naquela noite, nós estamos para celebrar a festa agora, dia 17 de setembro, das Chagas de São Francisco. Ele recebeu as 5 chagas de Jesus 2 anos antes da morte e sofreu muito com essas chagas. 2 anos com essas chagas? 2 anos, não podia mais andar, tinha que descer do monte montado num burrico. E pior ainda, que os pregos eram vivos e saíam das chagas. E os testemunhas do tempo, os irmãos que lavavam as roupas de Francisco sabem disso, escreveram sobre isso. Só um pouquinho, Frei. Então o que me chama a atenção é que quando a gente vê o filme, as chagas precedem a morte. Parece que teve as chagas e logo houve a morte. Não, foi 2 anos. Não, ele teve as chagas no dia 17 de setembro, quando Francisco estava no alto do Monte Alverne, numa daquelas grutas, e o Frei Leão estava na outra gruta. O Frei Leão era padre e era confessor de Francisco e o acompanhava nessas penitências. Francisco estava fazendo um jejum de 40 dias em homenagem a São Miguel, que se celebra no dia 30 de setembro. E 14 de setembro era a festa de Santa Cruz. E ele recebeu as chagas entre a festa de Santa Cruz e 17, quer dizer, ele passou 3 dias, 3 noites em oração continuada. E este recebimento das chagas é como que um retrato da vida inteira que ele levou, refletindo sobre o Cristo crucificado e, ao mesmo tempo, querendo tirar da cruz da vida
os marginalizados, para reintroduzir numa manhã de Páscoa, numa manhã de ressurreição, de alegria e de esperança. Mas não é essa imagem que nos é passada nos filmes, como de Franco Zeffirelli? O Zeffirelli passou para o mundo, o Irmão Sol e uma Lua, em que há muito romantismo, muito exagerado romantismo. Basta lembrar que Clara, belíssima na juventude, Clara ficou 40 anos acamada, com muito sofrimento. Então não é bem esse romantismo. Bendito romantismo também. Sim, mas não é esse o São Francisco, né? E São Francisco, a imagem que passada é verdadeira ou não? Não. Francisco cantava sim, tinha uma belíssima voz. Em contraposição, ele era feio de rosto, baixo, mais baixo do que o normal. Ele mesmo se descreve. Isso é bonito, quando uma pessoa se autodescreve. E ele se compara a uma galinha choca, e diz que ele era feio, e era mesmo. Os retratos do tempo mostram isso. Francisco era um grande poeta, fino poeta, tanto que o cântico dele, das criaturas, Louvado sejas meu Senhor pelo Irmão Sol, está no início da literatura italiana. Por isso que se fala muito dele quando faz uma relação entre ele e a natureza? Ele era muito ligado a todas as criaturas. Tanto as criaturas animadas, que são os homens, as mulheres, irracionais, quanto as criaturas irracionais, os animais, quanto também as plantas todas. Ele cantava. Agora, Francisco tem uma nota característica diferente de outros santos. Francisco nunca usou das criaturas para louvar a Deus. Francisco louvava a Deus com as criaturas. Louvado seja o meu Senhor pelo irmão fogo, pela irmã lua, pela irmã água, que aliás aí ele cita os 4 grandes elementos que compõem toda a natureza. O fogo, a água, o vento e... Qual é o outro? A terra. A terra. Ele não se colocava acima do elemento para louvar a Deus. Ele junto com os elementos, ele louvava a Deus. Ou seja, é esse santo dos pobres, o mais pobre, e junto com os pobres, os excluídos, né? Os doentes. É aquele que realmente, como o senhor nos falou antes, né? Desceu do cavalo. Frei, foi um prazer muito grande estar aqui com o senhor, uma alegria muito grande. Muito obrigado pela sua vinda. Se o senhor quiser deixar algum recado, alguma mensagem para quem está nos assistindo... A minha mensagem seria que nós tivéssemos um pouco mais de bondade no nosso coração, bondade para com todas as criaturas, tanto aquelas que estão em torno de nós, quanto aquelas que nós imaginamos na nossa cabeça. Eu, ao menos, vivo cheio de criaturas na minha cabeça, e que nós tenhamos sempre essa disponibilidade do serviço a todos, sem distinção nenhuma. Todos nos precisam e nós estamos disponíveis para todos. Frei, o nosso programa está no finalzinho mesmo, mas eu queria pedir ao senhor um presente. Esse programa é um programa cristão, que a gente busca ajudar as pessoas a apoiar esses excluídos, esses pequeninos, com informações a respeito das drogas e o seu tratamento. Eu pediria ao senhor uma bênção para o programa Movimento Contrário. O senhor poderia nos ceder essa graça? Posso. Amém. Pela imposição das minhas mãos e a intercessão de São Francisco de Assis, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, abra o vosso coração, vos inspire bons sentimentos, vos proteja sempre de todo o mal e vos conduza um dia à alegria da vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E o nosso programa chegou ao fim com essa presença, essa bênção maravilhosa do Frei Clarencio. E eu convido você para ficar com a oração de São Francisco, para fechar com chave de ouro o nosso programa Movimento Contrário. Até lá.